culto, né, que Deus ele age realmente nos nossos corações. Existem dois objetivos extremamente importantes nesse culto. Primeiro, a gente orar em família. No final, orar em família. E nós, representantes da Igreja de Cristo, que somos, orar pelas famílias da igreja, tá certo? Porque não são todos que podem estar aqui. E o segundo grande objetivo é que o Espírito Santo ministre em cada um de nós. Não é? E como eu sempre digo, a liturgia do culto não é minha, não é sua, é do Espírito Santo. Não é? Então, desde a abertura até os louvores, até a ministração dos dízimos e da oferta, agora a gente vai ver que o Espírito Santo, ele é um só e tem uma mensagem hoje. Não é? Porque nós falamos de senhorio, não é? Nós falamos de realmente entregar, né, não só a nossa propriedade, não só parte daquilo que ganhamos, mas entregar realmente o senhorio. Cantamos isso hoje, né? Eu presto muita atenção nos louvores. Né? Ensina-me a sentir o teu coração. Jesus, eu quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Então, quando a gente declara isso no reino espiritual, isso tem um peso. Né? Não só, né, para a gente cantar ou repetir aquilo que a gente está acostumado a cantar, né, mas tem uma profundidade muito grande. Né, com o meu coração te adorar, tudo que há em mim te dá o quê? Te dá louvor. Né? Então a gente continua, né, com essa mensagem. Eu convido você a abrir o Salmo de número 127. Assim que você encontrar, se você pode, em reverência ao Senhor, se colocar em pé. É um Salmo de número 127, Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Nós estamos no culto da família, 3 de agosto de 22. Assim que você receber essa palavra, compartilhe para uma família que você ama. Toda primeira quarta-feira nós nos reunimos aqui, o culto da família. Salmo 127, amados, a partir do verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Papai, em nome de Jesus, Deus, que palavra, Deus. Que a gente saia daqui, papai, com o entendimento e praticando o seu senhorio, praticando a sua palavra, praticando o que cantamos, o que aprendemos, Pai, nos dízimos, e praticando aquilo que o Senhor quer falar conosco através desse salmo. Louvado e exaltado seja o seu nome, em nome de Jesus oramos. Amém. Amados, vamos nos assentar. O livro de Salmos, os 150 Salmos, esse livro é uma coletânea de todos os cânticos, né, e de todos os louvores de adoração. Não é? Então, todos os salmos, né, a gente sabe, eu acredito que a gente sabe que não é? É um livro de cântico. E vários são os autores. Né? A gente teve a oportunidade de estudar, né, alguns autores. Não é? O maior deles é o rei Davi. E existem umas particularidades muito fortes em todos os salmos. Primeiro, que é o povo de Deus, é o povo de Israel, não é? Exaltando o nome do Senhor. É o povo de Israel chorando aos pés do Senhor.
É o povo de Israel, não é? Exaltando o nome do Senhor, buscando o Senhor, reclamando do Senhor. Então, quando a gente realmente estuda, não é? E vai se aprofundando em Salmos, a gente vê, na verdade, que Salmos é um livro do cotidiano. Não é? É como se eu e você, não é? Nós escrevêssemos, nós ministrássemos aquilo que nós estávamos o quê? Aquilo que estamos sentindo. E esse Salmo de número 127, ele é um dos dois que Salomão escreveu. Salomão, é acreditado a ele 2 salmos. O do 127 é um deles. Salomão, nós sabemos que foi o homem, e é o homem, sempre será o homem, né, mais sábio, que Deus assim o deu. Porque buscou, quando era jovem, antes de assumir o reino de Israel, ele buscou sabedoria. E esse salmo é um salmo de romagem, é um salmo de peregrinação. Né? A cada 3 vezes durante o ano, o povo de Israel se dirigia a Jerusalém. Né? Então, na verdade, esses versos, eles eram o quê? Cantados, salmodiados, indo para onde? Para Jerusalém. Então, na verdade, ele é um salmo que apresenta Deus como o arquiteto da família. Não é? E é interessante, porque se você ler na sua Bíblia, todos os salmos têm um tipo de um título. O título que deve estar aí na sua Bíblia é: todo bem procede de Deus. É isso que está aí? Todo bem procede de Deus. É a origem, é onde nasce a vida. Não é? Nós em Romanos falamos isso, porque tudo é dele. Então, na verdade, é uma exaltação ao quê? Ao nome do Senhor. E no verso 1, ele já começa: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o quê? Os que a edificam. Se o Senhor não é o meu Senhor, não vai adiantar absolutamente nada. Não é? Então, a grande mensagem hoje é que a família, ela é o quê? Um plano de Deus. A minha família, a sua família, ela é um plano de Deus. E o arquiteto, ele dá o quê? Ele dá vida a uma obra, sim ou não? Ele projeta, não é? Ele dá vida à obra. E é justamente isso que Deus faz, ele dá o quê? A vida. E o grande objetivo de Deus na nossa família, na sua família e na minha família é o quê? Ser o centro. Ser o centro quem? Do homem. Ser o centro da mulher. Ser o centro da família. Então, o grande objetivo de Deus é de que nós estejamos no núcleo da família. E para que todos nós estejamos no núcleo da família, é fundamental que cada componente da família tenha o coração voltado para Deus. Então, o grande objetivo da família, qual é? É que todos estejam voltados ao senhorio de Deus. A convivência, o quê? Da família, ela deve nortear o quê? O senhorio de Deus. E a nossa convivência, ela é o termômetro de como somos em casa. Porque aqui na igreja todo mundo é santo. Na empresa a gente suporta um monte de coisa. Quando a gente abre a porta e fecha a porta, ali nós o quê? Nos desvestimos da nossa máscara. Está certo ou não? E todos nós somos assim. Então às vezes você vê a pessoa que é bonzinho, né? Bonzinho. Oh, que benção, você é um santo. Só está faltando o negócio do como é que chama aqui? Como é que chama? Só está faltando a hora. O cara chega em casa, bate a porta, fecha a porta, o pau quebra. Né? Porque é lá que nós temos que ser pastores. É lá que nós temos que ser ministros. É lá que nós temos que ser pastora. Aqui é fácil.
né? Então, na verdade, Deus que conhece todas as coisas, Ele nos traz hoje aqui para quê? Para nos desafiar. Porque para que Ele esteja no centro e no núcleo da família, eu, a Laura, a Ana e o Giovanni, e aí você joga para a sua família, todos os componentes têm que trabalhar o quê? Declarar guerra a quê? Ao egoísmo. O que o irmão orou aqui sobre? Avareza. Então a família tem que declarar guerra a quê? A avareza, as obras da carne. O núcleo da família, ela deve declarar guerra contra o quê? A individualidade. O núcleo da... Não é que eu estou praticando, não é que eu pratico isso, isso é palavra, tá certo? Eu preciso aprender muita coisa ainda, irmão. Eu não sou diferente de você. Eu não sou diferente de você. Então, todos nós devemos o quê? Buscar diminuir o orgulho, a prepotência, a arrogância. E uma das coisas mais difíceis que tem na família hoje, e que eu vejo na minha casa, é que as atitudes, muitas vezes, ela não tem a visão do todo. Então, existe na família uma individualidade muito grande. E que Deus nos traz hoje aqui para quê? Para ser ministrado pelo Espírito Santo. Para que verdadeiramente a gente inicie um processo de quê? De santidade no nosso lar. Para buscar o quê? Arrependimento e perdão. Porque esse é o quê? Esse é o plano de Deus. E que, eu sempre falo isso, né, para o Giovanni e para a Laura, a gente tem que buscar viver o que está saindo aqui do altar como louvor e adoração. Não é só um ritmo, né, bonito, né? Eu não entendo quase nada de louvor, mas não é a canção, não é? Não é a melodia, tá certo? A gente tem que viver aquilo que a gente canta. Senão não sai o que é Espírito Santo aqui do altar. Não é? Então, na verdade, quando Deus nos traz aqui no culto dessa família, eu glorifico a Deus por isso, porque eu aprendo e todos nós aprendemos, que o Espírito Santo vem dizer aqui, se o Senhor não edificar a sua casa, João, em vão vocês vão trabalhar. Em vão vai trabalhar sua mulher, em vão vai trabalhar sua filha, em vão vai trabalhar o Giovanni. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será absolutamente inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão, não é que conseguiram com tanto esforço. Porque o Senhor, Ele não está onde, irmãos? No centro. Ele não vai estar no centro. E quando a gente vai para a última parte do verso 2, olha que coisa linda, você está projetando, filho? Não é? Aos seus amados, a mim e a você que somos amados de Deus, Ele o dá enquanto o quê? Dorme. A gente sempre fala, né? Os jargões, né? Ah, Deus trabalha enquanto a gente dorme. É exatamente isso. Deus trabalha enquanto nós estamos o quê? Dormindo. E nós estamos hoje aqui, Giovanni, para entender o quê? Para enfatizar o quê? Que a construção da casa e esse sentinela que é dito aqui são usados para ilustrar o quê? E para enfatizar a necessidade de, como você disse, confiar no Senhor. Como o irmão disse, confiar no Senhor. Né? Louvamos aqui, confiar no Senhor. Então, se nós pudéssemos hoje, em apenas uma frase, sair daqui, qual seria? Que a gente confie no Espírito Santo. Que a gente confie em Deus, mas confie o quê? A nossa família. Porque se Deus não estiver na nossa casa, filho, não adianta nada. Não adianta nada eu acordar às 6 horas da manhã, trabalhar, você também não.
Todo esforço que você tem para ir para a Coca-Cola e voltar, todo esforço que você tem, você e a Laurinha para ensaiar em casa lá, tá certo? Não? Porque existe um esforço. Existe um esforço na família, existe um esforço no ministério, existe um esforço, não é, no nosso trabalho. Então, se Jesus Cristo não estiver à frente, vai ser absolutamente em vão. E aí eu vou para o verso 3, que é um verso absolutamente importante na família. E que eu confesso para vocês, dá trabalho. Dá muito trabalho. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre é o seu galardão. Qual a principal missão dos pais? Qual a principal missão dos pais em relação aos filhos? Primeiro, considerá-lo que ele é o quê? Uma bênção. Você quando nasceu, puxa vida, como a gente ficou feliz, alegre. O filho de vocês foi diferente? O filho de vocês foi diferente? Não foi. Desde quando nós ficamos sabendo, né, que recebemos lá o exame positivo, até nascer, até sempre, a gente sempre o quê? Fica feliz. E Deus fica mais feliz ainda quando nós tratamos vocês como herança. Aquela herança o quê? Que não é morte, né? É uma herança de vida. Então Deus, Ele considera que vocês, amados, vocês como filhos são o quê? Galardão. E nós como pais temos que considerar vocês com o quê? Com uma alegria. Então esse é o grande objetivo meu e seu. Criar um filho com o quê? Com uma responsabilidade sagrada. Porque a palavra de Deus está dizendo, a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o quê? O seu galardão. Então nós como pais, nós devemos o quê? Confiar ao Senhor, como vocês disseram, como a palavra está dizendo, o quê? Para que Deus nos ajude a criar os nossos filhos. Agora é um grande desafio, irmão. É um grande desafio educar filho. Dá trabalho. Dá muito trabalho. Você vai ver quando você tiver o seu, cara. E eu não estou falando nem da parte financeira. Porque dá muito trabalho. Então, se Deus não ajudar os pais a educar os filhos na sua palavra, é muito difícil. Ainda mais o povo vai crescendo, fica mais difícil ainda. Porque quando é pequeno, né, você dá uma varinha, para não falar tapa, né, irmão? Não vamos falar tapa para não ficar... E acabou. Mas depois eles vão crescendo, o que acontece? E os nossos filhos, eles são tão bênção na nossa vida, que aí você começa a se aprofundar nos versos 4 e 5. Coloque aí, filho, os versos 4 e 5. Olha que entendimento. Às vezes você lê e você fala, mas o que isso quer dizer? Qual é o entendimento que você tem dos últimos 2 versos? Como flechas na sua mão, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos na sua mocidade. O filho, o que você entende que o filho é uma flecha na sua mão? Feliz o homem que enche deles a sua aljava. O que é aljava? É onde ficam as flechas. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. O que isso quer dizer? Que eu vou lutar pelo Giovanni, vocês vão lutar pelos vossos filhos. Nós estamos criando o quê? Homens e mulheres de Deus. E quando nós precisarmos deles, eles vão o quê? Eles vão nos ajudar. Quantos e quantos pais hoje são abandonados pelos filhos? Quanta ingratidão. Eu não quero nem entrar no mérito de se os pais merecem ou não. Então o que Deus está falando aqui é o seguinte, você vai educar o seu filho e ele vai ser o quê? Uma arma poderosa na sua mão.
Porque no dia da sua angústia, no dia que você precisar da sua velhice, e eu estou sentindo isso já com meus quase 60 anos, a gente precisa. Eu hoje, depois que eu operei o coração, eu não consigo trocar um galão de água, irmão. Quem troca, quem é? Eu, Giovanni, eu não consigo. O médico falou, olha, você tem que tomar cuidado. Hã? O que tem? A Laura troca também? Então, eu não sabia, você vê, troca lá, a Laura troca também. E a cada dia que passa, vai ser assim, sim ou não? É claro que eu não faço e nós não fazemos para colher o quê? Uma coisa em troca. Mas a palavra de Deus aqui, irmão, ela é clara. Os nossos filhos, em nome de Jesus Cristo, eles vão nos ajudar a quê? A combater os nossos inimigos. Amém? Você crê nisso? Agora, olha a minha responsabilidade, olha a sua responsabilidade. Olha a minha responsabilidade como pai e a sua, independentemente que já casaram ou não. Olha o que Jesus Cristo diz lá em Marcos 9:37. Eu selecionei mais 3 versos para nós encerrarmos a mensagem. Olha o que Jesus Cristo nos ensina hoje. No verso 37 de Marcos 9. Você pode pôr, filho? Quem receber uma criança tal como esta em meu nome, receba a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Olha a responsabilidade nós de educarmos, de recebermos, de apoiarmos e direcionarmos um filho. Deus está sendo claro aqui, nós estamos recebendo quem? O próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, o próprio Espírito Santo. Então não é uma responsabilidade só de educação, é uma responsabilidade de ter Deus na sua casa, de ter um relacionamento com o Pai. Coloca o 42, por favor. E se alguém... Irmãos, presta atenção. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, será melhor para que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogado no mar. Eu vou repetir. E se alguém fizer tropeçar um desses pequenininhos que creem em mim, seria melhor para que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogado no mar. Se eu negar Jesus Cristo na vida do meu filho, se eu não permitir que ele venha para a igreja, e eu não estou falando de igreja como núcleo, eu estou falando de igreja, a igreja de Cristo. Se eu não permitir que o Giovanni e a Laura adorem ao Senhor, se eu fizer com que eles tropecem, eles querendo buscar o Senhor, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, porque está sendo clara a palavra, que seria melhor que uma grande pedra de moinho fosse amarrada no nosso pescoço e deixasse onde? Nós irmos ao mar. Tal a responsabilidade que nós temos. E eu não conheço nenhuma e nem 2 famílias que o filho quer ir para a igreja, ele quer ir, mas ainda não. E isso está sendo gravado em nome de Jesus. Para que o Espírito Santo leve essa mensagem para algum pai ou para alguma mãe. Porque é uma responsabilidade, amados, muito grande. O que Deus está sendo claro que você não quer, amém. Mas quem quer, leva. E para fechar, o último verso, 10:14. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, conhecidíssimo esse verso, deixe que os pequenininhos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o quê? É o reino de Deus. Pela sua o quê? Pela sua pureza. Então o grande objetivo nosso como de pais qual é? É simples, irmão. Meu objetivo como pai é simples. É desenvolver no Giovanni e na Laura o caráter de Cristo. É simples, não é?
O objetivo da Ana como mãe é desenvolver na Laura e no Giovanni o quê? O caráter de Cristo. A Ana só vai conseguir fazer com que a Laura e o Giovanni se desenvolvam no caráter de Cristo se ela entender o que é o caráter de Cristo, se ela entender que Jesus Cristo é o Senhor, se ela entender que Jesus Cristo é o quê? É o Senhor. Se ela entender que tudo isso que ela cantou hoje aqui é uma verdade na vida dela. E essa é a responsabilidade sua. E é minha também. De criar esses dois no caráter de Cristo. Eu só consigo dar aquilo que eu tenho. Se eu não tenho o caráter de Cristo, eu não vou dar o caráter de Cristo para eles. E como bem disse você, nós estamos estudando Apocalipse, né? Mas não vamos chegar lá. Louvando, esperando o Cordeiro, esperando o leão de Judá chegar. Quando ele chegar, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Mas nós estamos aqui, amém, igreja? Amém ou não? Nós estamos aqui, né? Então, em nome de Jesus, que a gente se levante agora. Eu peço que você dê a mão para o seu cônjuge, para a sua família. Vem cá, Giovanni, Laurinha, por favor.